Produção, vamos conversar agora com a Flávia Albani, que é defensora pública, pesquisadora e especialista no direito da pessoa com deficiência. E o assunto de hoje, direitos das pessoas exatamente com deficiência. E já começando aí com a primeira pergunta, tem aí uma situação ligada à questão do capacitismo estrutural. E a gente já pergunta o que é esse capacitismo estrutural. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer falar com você. Obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite aqui da produção. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui falando de pautas sociais tão importantes, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, o capacitismo, ele é o nome técnico dado para toda e qualquer forma de violência, de exclusão contra a pessoa com deficiência. Então, essa exclusão sistemática, histórica, porque infelizmente as pessoas com deficiência, deficiência física, deficiência intelectual, enfim, diversos tipos de deficiência, elas ainda são muito excluídas no exercício dos seus direitos fundamentais, na educação, na saúde, no emprego, na mobilidade urbana, nos transportes, são vítimas de preconceito de diversas maneiras. Então, todo esse cenário de violência, de exclusão, ele é chamado de capacitismo estrutural, que pode ocorrer em diversos meios, né? Na escola, no trabalho, no atendimento de saúde, dentro da família, inclusive, com os amigos. Então, ele pode ocorrer em diversos meios e de diversas formas, seja de forma expressa ou de forma velada. Por isso que é chamado capacitismo estrutural. É a exclusão e a violência contra a pessoa com deficiência. Agora, nesse contexto aí, Flávia, por gentileza, no caso, por exemplo, a gente já recebeu informações sobre isso, de vez em quando a gente faz matéria a respeito disso, principalmente relacionada às crianças com espectro autista, por exemplo. Se uma escola recusar aí a matricular, por exemplo, uma criança com deficiência, e aí como é que a pessoa deve agir? Onde buscar esses direitos? Porque muitas vezes também você sabe que tem direito, que a criança tem direito, é constitucional, toda criança tem direito à educação e tudo mais, mas parece que tanto o Estado quanto os municípios não estão estruturados, alheios a essa obrigação deles e a esse direito das crianças. As coisas andam aí, se der, deu para fazer, e se não der, não deu. Mas se uma mãe ou um pai dizer, não, eu quero que o meu filho estude, e a escola X não quer matricular minha criança por isso, ou porque ela tem isso. E aí, o que se deve fazer? Então, infelizmente é uma situação muito comum, né? O problema da educação inclusiva de pessoas com deficiência é um problema estrutural, não apenas aqui em Rondônia, mas a nível de Brasil mesmo. E a recusa de matrícula escolar de pessoas com deficiência, ela é crime. Então, a pessoa que faz isso, um diretor de uma escola, enfim, um educador que recusa essa matrícula, ele está cometendo um crime. Então, essa pessoa pode responder a um processo criminal por conta disso. E como é que a família deve agir nesses casos? A família, ela deve tentar constituir prova escrita, porque muitas vezes a recusa se dá oralmente, né? E aí a família, ela deve mandar um e-mail para a direção da escola, protocolar um requerimento escrito na direção da escola, solicitando informações porque o filho dela com deficiência não foi matriculado, não foi aceito. Então, a orientação é que essa família tente constituir uma prova escrita, porque assim fica mais fácil de detectar a situação de discriminação e, consequentemente, a conduta criminosa. Essa família também, ela deve procurar orientação jurídica de um advogado especializado, ou caso ela não tenha condições de pagar pelos serviços do advogado, procurar a Defensoria Pública para que o advogado, a Defensoria Pública ou até mesmo o Ministério Público possam estar tomando providências em relação a essa situação. Porque, como eu disse, é um crime, né? As escolas públicas e particulares, não apenas as escolas, as universidades também, para adultos com deficiência, públicas e particulares não podem recusar matrícula por conta da deficiência do aluno, sob pena da pessoa que fizer isso estar cometendo um crime.
Então, elas são obrigadas a aceitar essa matrícula e a disponibilizar as medidas de apoio escolar para a plena inclusão desses alunos nos espaços educacionais. Então, a família deve procurar orientação jurídica de um advogado ou de instituições especializadas. E sempre que possível, tentar constituir prova escrita para fazer o boletim de ocorrência. Tem uma outra situação que às vezes é o seguinte, o pessoal diz, não, olha, a gente não aceitou porque a escola não é estruturada para isso, nós não temos isso, nós não temos aquilo, não temos aquilo. E isso foge aí à capacidade do diretor, do gestor escolar. Nesse caso, quem responde? Então, nesse caso, realmente a educação inclusiva é um direito fundamental. A gente também precisa olhar para o lado dos professores, dos gestores, né? Que a gente não pode só exigir deles sem dar a capacitação adequada. Então, se o gestor, o diretor, ele tem uma escola que não tem uma infraestrutura adequada para receber alunos com deficiência, ele não pode recusar a matrícula. Ele deve aceitar aquele aluno, deixar os familiares cientes da situação da escola e solicitar os superiores dele, né, no caso de escolas públicas da rede municipal ou estadual, solicitar os respectivos secretários, secretaria de educação, né, estadual, municipal, aos seus superiores providências para que aquela escola possa ofertar as medidas de acessibilidade. Mas não recusar a matrícula. É deixar a família ciente da situação da escola, sem recusar a matrícula e até mesmo buscar parcerias, né, junto com a sociedade civil, sobre como transformar aquele ambiente educacional num ambiente mais inclusivo. E, óbvio, solicitar providências dos seus superiores hierárquicos, das secretarias, dos secretários de educação respectivos para que tomem providências em relação àquela escola. Caso isso não seja atendido, aí no caso a pessoa pode entrar com ação contra o Estado, contra o município ou até contra a União, se for o caso? Com certeza, depender se for uma escola pública, municipal, estadual ou uma universidade, um instituto federal, por exemplo, a pessoa pode ingressar com ação, tá? Solicitando que o seu filho tenha direito à matrícula e não só a matrícula, mas também as medidas de apoio escolar dentro daquela escola e até mesmo, se a depender da situação concreta, eventualmente danos morais, né? Porque houve aí uma situação de discriminação, é o capacitismo. Essa é uma forma de ocorrência do capacitismo na educação, por exemplo. No caso é estrutural, no caso, né? Exatamente. Agora, tem uma outra situação, Flávia, no caso da pessoa com deficiência, que tem direito a receber aí o benefício de prestação continuada, ela tem esse direito de receber o benefício também? Sim, é chamado, muito conhecido popularmente como LOAS-BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um benefício que é pago para pessoas idosas a partir dos 65 anos ou pessoas com deficiência, mas não é qualquer pessoa com deficiência nem qualquer pessoa idosa. Tem que cumprir o requisito da miserabilidade, ou seja, tem que verificar a renda familiar daquela pessoa. Então, não é toda pessoa com deficiência, gente, que tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Além de ter deficiência, a pessoa também precisa ter uma renda, né, que seja compatível com o recebimento desse benefício, que a gente chama de critério de miserabilidade. E como é que é verificado isso? A regra geral nós vamos somar, né, a renda de todas as pessoas que moram ali naquela residência, junto com a pessoa com deficiência, e nós vamos dividir pelo número de pessoas. Então, por exemplo, se há 4 pessoas, eu vou somar a renda dessas 4 pessoas e dividir por 4. Aí eu tenho que ver o resultado desse somatório. Terá direito ao benefício se a pessoa com deficiência tiver uma renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. A pessoa também tem que estar inscrita no CAD único. Então, ela deve fazer o requerimento administrativo junto ao INSS. Se esse requerimento for indeferido, aí ela pode estar procurando a Defensoria Pública ou um advogado especializado para analisar se esse indeferimento do INSS procede ou não. E se entender que não procede, judicializar, né, solicitando aí que seja pago o benefício. Ok. E no caso aí do autismo, por exemplo, ele é considerado uma deficiência?
Sim, para fins jurídicos, o autismo, por expressa previsão legal, ele é considerado um tipo de deficiência, para fins jurídicos. Então, as pessoas autistas, elas recebem toda a legislação protetiva, respectiva lá dos direitos das pessoas autistas e também as demais leis que protegem as pessoas com deficiência, como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e outros. Então, as pessoas autistas, elas podem usufruir dos direitos inerentes às pessoas com deficiência. Como, por exemplo, aí, como nós acabamos de falar, o LOAS, BPC, se cumprir o requisito da miserabilidade, né? A preferência no atendimento de saúde, a preferência em processos administrativos e judiciais. Então, todos esses direitos inerentes à pessoa com deficiência, as pessoas autistas também podem usufruir. Que bacana, tá? O assunto é longo, mas o tempo é curto, mas eu já quero te agradecer, viu, produção? Aí, tendo outras demandas, a gente já chama a Flávia de novo, que ela é especialista nesse assunto, para que a gente, aos poucos, possamos esclarecer aí a população sobre o seu direito. Às vezes a pessoa está lá, vai lá num canto, não tem, não pode, a pessoa fica quieta, coitado, porque é humilde, não conhece. E não é bem assim, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, né? Se for o caso, até judicializar para ter o seu direito garantido. Quero te agradecer mais uma vez, desejar uma boa tarde, seja sempre bem-vinda. Será sempre um prazer conversar contigo e receber esses conhecimentos. Eu que agradeço por estar aqui falando dessa pauta tão importante e deixo aqui o meu recado para quem está nos assistindo. Se você for pessoa com deficiência ou familiar de uma pessoa com deficiência, não se acostume com a violência, com o capacitismo. Procure os seus direitos, né? Procure a Defensoria Pública, o Ministério Público e exija os seus direitos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Um abraço e até a próxima. Né? Vai ter certeza que vai ter outros convites para você vir aqui conosco mais uma vez. Obrigada. É isso aí, gente. Ok?